Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula de circuitos elétricos e hoje vamos estudar mais algumas definições que nós precisamos aqui para compreender como analisar circuitos elétricos. Então nossa primeira definiçãozinha de hoje, vão ser quatro definições na verdade, é a definição de ramo. Um ramo nada mais é do que cada caminho em que se passa uma corrente, tá bom? Então a gente tem esse exemplo de circuito aqui embaixo, bem razoavelmente complexo, né? E daí, olha só, gente, o que acontece? A gente tem aqui fonte de corrente, então por aqui passa uma corrente. Toda vez que essa corrente chega aqui, ó, um lugar onde tem três caminhos para ela seguir, ela vai se dividir de alguma forma, tá bom? Uma parte dessa corrente vem para cá para cima, outra parte desce e outra parte vem para cá. Aqui é a mesma coisa, a corrente chega aqui, vai para cá, né? Ela se divide aí de uma determinada maneira. Então, por cada segmentozinho desse daí, passa uma corrente, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, aqui é um segmento, aqui é o outro, ó, aqui é um outro ramo, desculpa, né? O nome é ramo. Aqui é um outro ramo, aqui a gente tem outro ramo, aqui a gente pode considerar um ramo também. Aqui a gente tem outro ramo, outro ramo, outro ramo, outro ramo, tá bom? Então aqui, dependendo de como a gente montar, né, montando o circuito assim, também é um ramo. E aqui também é um ramo pra gente. Então cada ponto onde passa corrente nesse nosso circuito é chamada de ramo. A gente também tem, lembra daquelas divisõezinhas onde a corrente se dividia, ia para cima, ia para todos os outros lados, né? Para todos os outros caminhos que tinham? Pois é, essa é a definição de nó. O nó é um ponto ou junção no circuito em que dois ou mais componentes do circuito são conectados. Então olha só, nesse nó aqui, ó, a gente tem a conexão da nossa fonte com a minha resistência R1, R2 e R4. Então isso aí é um nó. Bem aqui eu tenho um nó. Bem aqui eu também tenho um nó. Aqui eu também tenho um nó, tá bom? E aqui é importante a gente observar uma coisa, olha só. Daqui para cá é como se eu tivesse o mesmo nó, tá bom? Porque aqui a gente desenhou o circuito bonitinho, né? Mas eu poderia ter o desenhado dessa forma. Ao invés de puxar para cá, ó, puxava para cá e assim, ó. E a gente apagava com esse pedaço aqui. Então vocês veem que é um nó só aqui. Da mesma forma, a gente poderia ter feito aqui, ó. Bem aqui a gente tem um nó, né? E aí esse aqui vai para aquele nó, porque ele tá todo mundo conectado lá naquele nó, né? Então aqui tudo isso aqui, ó, vai para o mesmo nó. Então a gente não observa isso daqui como sendo aqui um nó, aqui outro nó e aqui mais um nó, tá bom? E nem aqui um nó, certo? Na verdade, esses três aqui compõem um nó, porque a gente pode fazer aquela ligação como eu falei, né? E aqui em cima a mesma coisa, bem que a gente tem um nó, onde todos esses elementos aqui se conectam a esse nó. A gente não precisa ter dois nós para conectar esses elementos, certo? Portanto, fica aí que nós temos três nós. Esse e esse aqui. E em seguida nós temos a definição de malha, gente. Malha é qualquer caminho fechado do circuito. A gente tem todo um circuito elétrico aqui, né? Que é esse circuito todo. E se a gente traçar aqui um caminho fechado, ó, a gente consegue fechar uma malha, tá? Então vou começar bem aqui, ó. Vamos seguir um caminho aqui. Esse caminho aqui é um caminho fechado, então esse daqui é uma malha. Vamos de novo, vou começar do mesmo lugar. Olha só. Esse aqui também é um caminho fechado, então também é uma malha. Então, vamos lá, outra malha. Vamos pegar um outro caminho aí bem doido. Esse aqui também é um caminho fechado, outra malha, certo? Então todo caminho fechado que eu tiver no meu circuito aqui, ó, eu vou ter uma malha, certo? Então a gente tem várias malhas aí no nosso circuito. E por último, gente, eu queria comentar aqui com vocês a questão da referência, tá? Muitas das vezes a gente tem a corrente que passa por um elemento, então a gente tem esse resistor de 2 ohms aqui, por aí passa uma corrente. E a gente quer saber a corrente que passa no elemento. Beleza. Mas quando a gente pergunta tensão, né, a tensão em algum ponto do circuito, vai lembrar que cada componente gera uma queda de tensão. Então a gente tem a tensão antes do componente e a gente tem a tensão depois, né? Tensão antes e tensão depois. Tensão antes e tensão depois do nosso elemento, né, do nosso componente.
Então, quando a gente vai querer medir uma tensão de um desses pontos, a gente tem de medir a tensão em relação a um outro ponto do nosso circuito, tá bom? Geralmente, esse ponto aonde a gente está medindo a nossa tensão, né, a nossa referência no caso, fica junto do negativo da nossa fonte de tensão, né? Não é sempre, mas geralmente a gente coloca a nossa referência no negativo da nossa fonte de tensão. Então, quando você vai medir a tensão elétrica aqui, ó, nesse ponto onde tem a seta vermelha, eu estou medindo a tensão daqui para cá. Mas isso não me impede, se eu quiser, de colocar a referência bem aqui, tá bom? Daí, nesse caso, quando eu medisse a tensão, eu poderia medir a tensão daqui para cá. Mas eu também poderia colocar a referência aqui nesse ponto, como eu já botei, né? E aí, se eu quisesse saber a referência daqui para cá, ó, bastaria eu fazer o seguinte, bastaria eu calcular a tensão daqui para cá e a tensão daqui para cá e somar essas duas tensões, tá bom? Então é para isso que serve a referência. Quando vocês verem esse símbolozinho aqui no circuito, saibam que esse daí é o símbolo da nossa referência, né? E aí, aonde a gente coloca a nossa referência aqui, ó, a gente diz que aqui nós temos 0 volts, certo? Então, se aqui eu tenho 0 volts, então por toda essa linhazinha aqui, ó, eu tenho 0 volts, ó, nela toda a gente tem 0 volts. E aí, bem aqui a gente tem um elemento, né, uma fonte de tensão que dá energia para os meus elétrons. Então, assim que esses elétronzinhos que estão passando por aqui vêm e passam por ela, eles ganham energia. Então, depois da fonte de tensão aqui, eles ficam com 12 volts aqui, ó, 12 volts. E aí passa nesse resistor, aí cai um pouquinho, tá? Porque lembre-se que o resistor vai utilizar parte dessa energia para converter em calor. Aí a gente tem uma associação de resistores em série aqui, daqui a pouco a gente vai trabalhar com isso. Aqui vai ficar 4 volts, depois vocês vão aprender a calcular isso daí, tá bom? Então a gente vai tendo uma quedinha a cada resistor que a gente passar, tá? E aí a nossa corrente fica fazendo isso aqui, né? Os nossos elétronzinhos, nossas cargas em Coulomb ficam dando esse giro aí, né? Sendo impulsionadas pela nossa fonte de tensão, tá bom? Então, gente, por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a associação de resistores. E até a próxima.